Ele é escritor independente do Paraná, autor do livro Contos do Outro Lado do Espelho e também já fez um trabalho de parceria com outros autores independentes no livro Insólito, Assombroso, Inimaginável. Hoje eu vou bater um papo com Marlon Bolachenko. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui do Instagram. Eu me chamo Rafael Solon e sou produtor de conteúdo audiovisual para a plataforma do YouTube com o canal Leitura Imagem. Vamos iniciar a live de hoje. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marlon. Boa noite. Como é que você está? Também, nervoso aí. Normal. Olha, eu vou lhe dizer que começou um temporal aqui na cidade de Olinda e o alarme de um carro começou a tocar do nada por causa da tempestade. Então, eu Meu Deus do também céu. estou preocupado com a conexão, mas eu acredito que daqui a pouco esse chato vai embora. Mas isso não vai Tomara. atrapalhar a nossa live de hoje, é normal. São as variáveis que acontecem na natureza. Mas vamos lá. Sim. Primeiramente, antes de iniciarmos o bate-papo de hoje, eu vou avisar para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui na live que o período de duração vai ser de aproximadamente 1 hora. E quando estiver chegando nos 20 minutos finais, eu vou abrir aqui o chat para aqueles que estiverem interessados, possam fazer perguntas a respeito dos trabalhos que Marlon já publicou. Então, tranquilos, porque vocês também vão ter direito a interagirem aqui na live. Enquanto isso, vamos apenas curtir o nosso bate-papo. Marlon, eu queria primeiramente começar a conversa de hoje falando que antes de a gente iniciar a live, eu estava folheando os seus contos, né? E eu comecei justamente com o Lobo do Homem. E eu gostei muito exatamente do fato que você faz a referência, né, ao Thomas Hobbes, né, o Homem é Lobo do Homem, que já deixa bem claro o título do conto. Mas eu percebi uma característica muito importante na sua narrativa. O seu personagem, de uma certa forma, ele não tem um nome. Como foi para você essa escolha de fazer um personagem que ele não tem um nome? Cara, assim, eu gosto de deixar as descrições de personagem um pouco mais ambígua, porque eu acho assim que a imaginação das pessoas trabalha melhor sozinha, sabe? Eu só preciso provocar ela até um certo nível e ela acaba criando toda a situação para ela. Então, quanto mais efêmero puder ficar o conto, eu prefiro. Tem aquela influência meio Silent Hill, sabe? Assim, tipo, a gente estava debatendo. Que é legal que a pessoa consiga projetar um pouco da psique dela sobre o personagem dentro do terror. Isso torna o terror um pouquinho mais efetivo. Esse personagem, que eu me lembro, ele tem o nome revelado só bem no finalzinho, em uma carta de um policial depois. Uma coisa que eu também gostei muito nesse conto é que você também faz essa mescla, né, do realismo e, em certo ponto, nós ficamos nesse debate, porque realmente tem muito do horror psicológico, né? Não sabemos até que ponto o que está se passando é de fato real ou apenas é algo que está se passando no psicológico daquele personagem. Uma característica que eu gostei muito nesse conto é que você fala muito das experiências traumáticas que ele teve, mais especificamente de uma rejeição durante o período da escola. Essa parte que você falou da rejeição dele, isso tem alguma mescla, você diria, de suas vivências? Porque é muito comum, né, especialmente para várias pessoas lidarem com a rejeição amorosa. Você diria que isso foi algo das suas vivências ou é algo que você pensou enquanto estava falando sobre esse personagem? Então, nesse conto, Rafael, o personagem, ele... o monstro, a criatura, a entidade, né, a possibilidade da entidade, ela é uma representação, assim... ela é uma representação da depressão, né? Ela tem, assim, aquela... Quando ela suspira e
e fala coisas no ouvido dele, é meio como o pensamento intrusivo, né, que as pessoas que têm depressão têm. E eu fui de parte, assim, de onde vem uma baixa autoestima? Normalmente ela vem de um trauma social, então foi daí que eu tirei essa rejeição, assim, dele no colégio. E aí, mais pro fim do conto, né, tem toda desenvolve uma situação com base nessa rejeição, que eu não quero desplanear aqui, mas tipo, que eu achei interessante, mas não foi com base assim, em experiência própria, foi mais assim, com a depressão eu tenho, né? Então, tipo, isso foi base em experiência própria, mas a experiência dele foi ele que contou. Eu aproximo os contos assim, de criar o personagem, de estabelecer ele na minha cabeça e deixar ele contar a própria história, sabe? Então, tipo, eu tento ficar de fora. Entendo. Você diria que alguns dos personagens que você criou são inspirados em amigos, colegas, pessoas que você conviveu, tanto no seu ambiente escolar, profissional? Você consegue fazer uma mescla? Porque esse conto também fala muito da questão, não apenas da besta, né, em si, que me lembrou muito um livro que eu gosto muito, que é do Jeff Lindsay, que é o Dexter, né, o primeiro volume do Dexter, A Mão Esquerda de Deus. Que ele fica falando do passageiro das trevas, né? E o passageiro das trevas dele me lembrou muito quando eu estava lendo. Então, você diria que algumas das características, quando você trabalhou esse personagem, lembra pessoas que você conviveu, porque também toca um pouco na questão do suicídio, né? O conto em si. Ah, sim. Essa parte vem mais um pouco mais da minha experiência, mas tipo, aí já é mais pesado, né? Mas esse personagem em si não. Esse personagem ele teve vida própria, apareceu do nada, contou a história dele e seguiu em frente. Mas eu basei muito os personagens os meus principais assim, em pessoas do meu convívio. Uma personagem recorrente que é a Ellen Thriller, que é uma podcaster, ela é baseada na minha esposa e com um amálgama meu. Sim. Então tem essa... E tem outros amigos meus que aparecem em outros personagens e tal. Né? Mas eu não revelo muito quem é quem, porque senão você me matou, sabe? E começa a ficar complicado. Senão vai comprometer você como autor. A maior parte dos personagens, assim, como é conto de terror, acaba morrendo, né? Então, tipo... Exato. Outra característica que me chamou muita atenção é que você tem esse aspecto que lembra muito o horror Lovecraftiano. O terror cósmico e tudo mais. Então, existe essa característica muito das obras do H.P. Lovecraft. Você diria que tem alguns livros do autor que, de uma certa forma, influenciam o seu trabalho hoje em dia? Rapaz, eu tenho quase todos os livros dele, quase todos os contos dele eu tenho, sabe? Então, eu não posso negar a influência, eu li quase tudo dele. E quando eu comecei a escrever, ele era um dos autores que eu mais lia, ele e o King. Então, tipo, a influência dos dois é inegável. Eu acho que o que mais me influencia no Lovecraft não é a obra do Lovecraft em si, é a obra adjacente do Lovecraft. Por exemplo, o que fizeram com a obra dele, né? A Balada do Black Tom, o Rei de Amarelo, tem o panteão estendido do Lovecraft é mais interessante do que a central dele. Mas eu tenho assim um apreço bem especial pela obra dele. Então eu acabo tendo essa vibe meio de horror cósmico, de deuses gigantescos adormecidos que observam a humanidade, e vai meio para essa vibe aí. Engraçado, você citou o Rei de Amarelo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse livro foi numa série da HBO que é True Detective. Eu não sei se tu já chegou a assistir essa série. Essa série, para mim, ela é excepcional, porque ela é uma série muito pesada, né? Que fala sobre esses dois detetives que estão caçando um serial killer. Mas ele faz referências ao horror cósmico. O Rei de Amarelo, para muitos, é considerado um livro muito denso, né? Muito, né? Eu ainda não ainda não me aventurei por esse romance. Você diria que o Rei de Amarelo ele também tem uma certa
uma certa influência em alguns dos seus contos? Ah, tem. Por exemplo, o conto principal que todo mundo conhece do Rei de Amarelo é o... Eu não lembro o nome dele, mas é o conto onde o rapaz, depois de ler, começa a achar que ele é o rei e que ele vai ter o diadema na cabeça lá e que aí, se ele executar um plot de assassinato lá, ele vai se tornar o grande rei do país. Essa insanidade, essa decadência para a insanidade, a personalidade do cara se degenerar até ele ficar completamente louco, influencia muito, né? Por exemplo, esse rapaz aí do conto do Lobo do Homem, ele vai sofrendo com as tentações da entidade, até que ele comete lá uma atrocidade no final, que o pessoal que lê aí, que já leu, inclusive a Lenita, que entrou agora, me diz o que acha depois. Agora, eu queria falar do livro que você fez essa compilação de contos, né? O que você publicou em Wattpad. Foram quantos contos no total que você fez nesse livro especificamente? Caramba. Como é no Wattpad, né? Teve conto que entrou, saiu, então acabou virando uma zona. Mas eles estavam para 14, 15 contos. Um deles é o Amélia, né? Que está disponível. Hã? Um dos contos que está disponível no seu livro é o Amélia, né? Sim, Lampejo da Insanidade. Amélia é o nome do personagem lá. Você pode falar um pouco sobre esse conto? Todos eles estão disponíveis ainda lá no Wattpad e alguns na plataforma do Scrive agora. Estou dando uma diversificada, assim, e acabei desmembrando o livro e publicando só os contos secos, né, um por um, assim. Esse Lampejo da Insanidade, ele servia como introdução para o livro, ele era um conto mais curto, com uma visão um pouquinho mais leve, assim, mais tranquila, só para dar aquele choque, assim, né, de realidade no leitor. E ele traz a ideia de uma menina que está viajando para uma cidade aqui no interior do Paraná, que é a minha cidade fictícia, Glyford, onde a maior parte dos contos acaba por acontecer. E ela está viajando de ônibus, acaba se encantando com a chuva, com os raios que estão caindo, e começa a desejar ver mais daquilo, ver mais coisas titânicas e grandiosas. Aí ela acaba vendo uma coisa assim que não estava no plano dela, que é uma introdução para o panteão que aparece em Glyford. E aí todos os outros contos acabam tendo alguma relação com Glyford, com essa cidade. Alguns se passam na cidade, alguns se passam em volta aqui no Brasil e com uma relação um pouquinho mais sutil, assim. Sim. Você ainda tem guardado os primeiros manuscritos do primeiro conto que você começou a trabalhar? Tenho. Era horrível. Acho que... Qual foi o primeiro conto que você começou a escrever? Cara, desse livro aqui, eu acabei publicando ele nem era tão ruim. É o Confissões de Arthur G. Wells, que é uma historinha meio horror cósmico, assim. Ela é bem gostosinha até. Mas os primeiros contos que eu comecei a escrever, cara, eram coisas muito sem final, muito sem nexo, assim. Mas foi uma experiência interessante, sabe? Porque, tipo, eu escrevo desde pequeno, né? Mas nunca tinha escrito a sério, assim. Escrito com a ideia de chegar no final do conto, de mostrar uma coisa, assim, completa, sabe? Daí acabou sendo uma experiência legal e mesmo eles sendo ruins, acabaram levando a esses um pouquinho mais interessantes. Assim. Você já se aventurou em outros gêneros literários, além do horror? Quando começou já. Quais foram os outros gêneros que você já flertou assim? Eu já escrevi umas comédias meio pastelão, assim. Já escrevi uns horror subvertido pra comédia também, que parece que vai ser aquele slasher, e aí acontece alguma coisa meio esdrúxula no meio, assim, fica meio engraçado.
Tipo aquele... A Cabana, sabe? Sim, sim. É. Então, mais ou menos por essa pegada. Escrevi uns dramas também, mas não gostei muito deles. E eu tenho algumas crônicas também publicadas no Wattpad, acho que estão publicadas no Wattpad. Sim. São assim, mais cotidiano mesmo. Tem um livro que você trabalhou em parceria com outros escritores independentes, que é o Insólito, Assombroso e Inimaginável, né? Que é Sim, nesse livro onde está o seu conto O Orfanato à Beira-Mar. sim. Eu também estava dando uma folheada nele antes de a gente começar a live e eu gostei muito porque, mais uma vez, trabalha essa questão, né, do personagem sem nome É, e também tem elementos do horror cósmico, da questão do orfanato. E foi nesse momento que eu li o conto que eu disse, cara, isso realmente tem uma vibe muito exatamente do Silent Hill que a gente tinha comentado, que é esse horror psicológico, a questão da cidade em si, ela se materializar e formar as criaturas. Você diria que esse conto, você se inspirou no Silent Hill ou teve outros tipos de inspirações, digamos assim? olha, falar sinceramente pra você, Silent Hill é uma inspiração constante. Porque Uhum. os 3 primeiros jogos eu joguei assim, apaixonado pela série, sabe? Sim, é Então, muito bom. Sim. os filmes até não, né? Mas, tipo, os jogos são extremamente bons. E tem Uhum. aquela sensação, assim, aquela ambientação incrível, assim, meio de estar perdido em um pesadelo, né? Então, sempre tem um pouquinho de Silent Hill. Mas aquele o orfanato, acho que até meu editor me deu uma bronca, que ficou muito homenagem ao Lovecraft. Assim, sabe? Porque, tipo, não consegui fugir da narrativa dele. E aí ficou uma coisa meio uma homenagem, assim. Eu diria que tanto o Lobo do Homem como o Orfanato à Beira-Mar, eles fazem essa homenagem a Lovecraft, especialmente quando entra na parte psicológica. Uhum. Porque acontece, de fato, essa questão dos tentáculos em si é algo que lembra muito, né, os mitos É, Lovecraftianos. Né? Muito nítido essa referência. Mas eu fiquei pensando numa outra coisa. Você já cogitou fazer também algum conto de horror focado no folclore nacional? Utilizar as criaturas do folclore nacional para fazer um conto de horror? cara, já cogitei. Só que quando eu comecei a escrever uns 4 anos atrás, assim, tinha um rapaz chamado Áureo, não lembro, Áureo J, o nome dele, lá no Notepad, que ele escrevia uns contos de folclore muito bons. Isso me intimidou um pouco, sabe? Tipo, Sim. é uma coisa que dá vontade de trabalhar, mas que você tem que ter um tato, assim, pra abordar sem ficar meio ofensivo, assim, meio culturalmente, sabe? Irrelevante. Então, tipo, eu tenho vontade, mas eu não confio muito em mim, assim, pra carregar, sabe? Eu sei. Entre as obras do Lovecraft e também as do Stephen King que você citou, você tem alguma que você diria que para você é a opus magna? É a obra definitiva desses dois autores? Ou de outros autores do gênero de horror que você gosta? Olha, Aquela que é a obra máxima, a opus magna deles. sim, tem, claro que tem. O Stephen King, acho que todo escritor morre de medo de Misery, né? Uhum. De louca obsessão lá. A Misery é É muito bom, é muito tenso, do começo ao fim. Eu acho que é uma das melhores obras dele. Só que tem uma competição bem próxima com a própria Carrie, né? E o Lovecraft em si, cara, eu acho que Nas Montanhas da Loucura e A Sombra sobre Innsmouth são as mais pesadas dele, assim, são os melhores contos dele. E tem um conto, cara, que eu gosto muito, que é do Neil Gaiman, Uhum. ah, que é um estudo em Esmeralda, que é o conto pelo qual ele ganhou o Hugo, né? O prêmio Sim. Hugo de literatura lá. Que eu acho maravilhoso, eu acho que foi a melhor coisa que ele já escreveu na vida dele. Mesmo comparando com o Sandman e tal, e eu sei que é, assim, uma, Sim, sim. uma É que coisa eu tenho difícil de um dizer. esse por cento, mas por Deus americanos. Então,
Eu fico dividido não, eu entendo. porque eu gosto de mitologia, é uma parte Sim, da sim. minha paixão como leitor. Mas você citou realmente obras muito boas, inclusive Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, ele foi até cogitado ia ganhar uma adaptação, né, cinematográfica, mas Uhum. infelizmente não aconteceu. Eu ainda fico aguardando, sabe, um bom filme, né, baseado nas obras do H.P. Lovecraft, né, que seja feito. É engraçado, isso também me lembrou O Nevoeiro, do Stephen King, que também eu gosto muito do filme em si, né, e tem essa mescla do terror cósmico, de uma certa forma, né, do Sim. portal. Eu O gosto muito. próprio King gosta muito do Lovecraft, mas não gosta, né? Ele diz que o Sim, Lovecraft não sabe escrever cena e tal. Mas ele faz essa homenagem pra ele no Nevoeiro, fica bem, bem na cara, né? demais. Tá muito nítido nesse filme. Tanto no filme, né, como também no conto em si. Sim, mas vamos aproveitar agora e falar um pouco sobre a sua relação com os videogames. A gente já citou o Silent Hill, entre eles, e a gente falou muito do filme, mas uma curiosidade, você diria que Silent Hill ainda seria uma das melhores adaptações para os videogames ou você tem uma adaptação que seja melhor? Que eu ainda fico dividido. Eu gosto do primeiro filme, por mais que não De videogame seja pra filme, né? por mais que não seja, digamos, a mesma narrativa, ele mescla Uhum. um pouco do Silent Hill 1 com o Silent Hill 2, né? Sim, sim. Os elementos estão muito nítidos ali, no primeiro filme. O segundo filme, eu não gosto muito. Ele é terrível, o segundo filme de Eu Silent Hill. também não curto. Mas o primeiro ainda é assistível. Você diria que tem outras adaptações baseadas em jogos que você considera que superem o Silent Hill? Olha, é meio difícil, né? Porque Até porque são poucos. é, e tem aquela ideia básica de que, tipo, normalmente quando adaptam um jogo, o filme fica meio ruim, né? O do Silent Hill, o primeiro, eu acho que ele ainda é uma das melhores adaptações. Apesar de ter vários defeitos no filme, ele é bem. Ele é bem. Ele captura bem a ideia, o ambiente do Silent Hill, né? Que é diferente do Resident Evil, por exemplo, que virou 30, 40 filmes e ele basicamente abandona qualquer premissa de survival horror, de isolamento para um filme mais slasher de monstro, assim, né? É, Então, sei lá, cara. Tem muito pouco, né? Tipo, aquele filme do Assassin's Creed é horrível, não tem nem como. exato. Uh, agora tá tendo essa série do The Last of Us, que É. talvez seja boa. Mas eu acho que, por enquanto, mesmo tendo altos defeitos, o filme de Silent Hill ainda é uma das melhores adaptações de videogame. Eu tenho que concordar com você. Eu ainda fico. Eu diria que nenhum ainda chegou nesse ponto de, eita, temos agora uma boa adaptação baseada em jogos, sabe? Essa última série do Resident Evil, mesmo que saiu pela Netflix e que já foi cancelada, que, pô, se não tivesse Resident Evil no nome, podia ser qualquer outra coisa, qualquer outro Sim. filme de zumbi, que teria dado na mesma. E é engraçado, né? Porque os filmes de Resident Evil, eles tiveram bilheterias excelentes e ainda assim ele não tem, assim, ele só faz algumas referências e ainda assim não é a estrutura do É, jogo. É tipo é um que era um copia bom filme de ação. e cola, joga lá e É, fica não tem nada a ver com a narrativa do Resident Evil, né? Então ainda não é. captou. Já tem todo esse elemento. Agora, nós também falamos um pouco sobre a questão de alguns RPGs que você gosta muito, e também tem alguns que eu gosto que são muito difíceis, que é da série Souls e o Bloodborne, Uhum. que são jogos que também trazem muito do elemento do horror. Sim, Eles estão entre alguns dos seus RPGs favoritos, né? Bloodborne, a série Souls e afins? com certeza, com certeza. O Bloodborne eu acho que é provavelmente um dos melhores jogos do PS4. Uhum. A narrativa dele puxa bem mais pro cor do que o resto dos Dark Souls, né? E é aquela coisa assim, ele tem aquela homenagem ao Lovecraft, tem aquele cenário vitoriano. Então ele acaba, tipo, puxando assim puxando assim
pro meu lado, sabe? Então eu sou meio suspeito com ele. Eu ainda não cheguei a jogar o Elden Ring, que tem a participação do George R. R. Martin. Você já chegou a ver alguma coisa do Elden Ring? Eu queria ver o que é que tem eu comprei ele umas 2 semanas atrás, mas ainda não joguei. Ainda não tive tempo de jogar. Tá ali na estante esperando. Eu cheguei a ver já. Parece que tá muito bom, mas eu ainda não consegui pegar pra jogar, sabe? Sim. Agora, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre essa questão de dividir as suas paixões como escritor independente e as suas obrigações. Como é para você fazer essa conciliação? Por exemplo, o trabalho que você tem que fazer por fora e o trabalho que você tem que fazer quando chega em casa e decide, agora eu vou sentar e escrever. Como é para você conciliar esses dois mundos? Olha, como eu trabalho em home office, já é uma vantagem, né? Já tá em casa. Mas eu acho que o mais difícil é dividir o tempo, né? O trabalho na escrita demanda mais tempo do que a gente tem para dar de vez em quando, assim. Então acaba que a gente acaba deixando os hobbies de lado, fazendo umas coisas assim para focar mais na escrita, né? A pandemia aí veio e tal, com lockdown, eu achei que eu ia escrever pra caramba, acabei não escrevendo nada. Porque Sim. precisa estar naquela cabeça boa para escrever também, e fica meio difícil. O isolamento, na verdade, ele me fez muito mais ler, assistir. Eu também. Eu fiquei muito mais nesse ciclo vicioso, ler, jogar, assistir. Então, para mim foi muito difícil sair dessa rotina. Também. É engraçado, você também citou essa questão da questão da escrita e também da questão de dividir com as outras obrigações, como eu tinha falado, né? Eu também queria muito saber a respeito da questão da sua jornada para publicar os seus contos. Como foi para você o seu primeiro trabalho publicado? Você entrou em contato com outras editoras? Você fez parceria com outros escritores independentes? Como foi a sua experiência singular? Então, o meu primeiro eu fiz independente, eu publiquei pelo Wattpad mesmo, foi meio assim impulsivo. Eu tinha assim alguns contos já escritos e eu falei, não, quer saber, eu vou publicar. Eu escrevi para ser lido, não para ficar numa gaveta. Então eu vou começar a publicar direto mesmo, de graça e se dane. Desculpa palavreado. Mas aí esse com a ficção Spoop, agora depois da pandemia eu voltei a escrever. O Diego Quadros, que é o editor, me trouxe o convite, né, para escrever com eles. Eu entrei, eles tinham lá um cronograma das antologias, eu escrevi o conto, e aí a gente publicou ele direto na Amazon, legalzinho, assim, trabalho bem coletivo mesmo. Mas publicar com editor eu ainda nem tentei, sabe? Só participei assim, de umas antologias. Algumas eu fui selecionado e preferi não ir depois de ver melhor o edital, né? E por enquanto eu tô nessas. Agora eu tô escrevendo um livro para publicar ainda independente diretamente na Amazon. Também outro livro de contos, porque não consigo escapar. É o que, digamos que é o que você mais gosta de escrever. É mais voltado para contos. Então tem que continuar fazendo aquilo que realmente é a sua vocação, né? Não pode parar de jeito nenhum. Sim. Tem uma outra curiosidade também que eu queria saber, não só com relação aos seus trabalhos, mas também com relação ao cinema, que também é uma coisa que a gente tem assim um forte apreço. E eu fiquei até pensando se existem alguns diretores, né, tanto da parte do horror como ou de outros tipos de gêneros, que você diria que são muito importantes para a sua escrita, né, para a sua formação como escritor. Olha, dentro do horror eu sou meio eu jogo meio com favoritismo assim com o Carpenter, sabe? John Carpenter fez os melhores filmes assim. O The Thing, né? Acaba que tipo eu tenho um pouco de favoritismo com ele. Mas eu gosto bastante dos filmes que foram baseados na obra do Clive Barker, tipo Hellraiser, O Trem de Carne da Meia-Noite, é bom. E a maior parte das obras do Stephen King. Aí você acaba entrando em, por exemplo, The Shining, né, O Iluminado.
Que, tipo, é um diretor. É um diretor meio óbvio, né? Mas, tipo, tem Sim. influência deles constante, né? Mas do Carpenter, eu acho que é a mais forte, assim. Eu gosto um pouco daquele body horror, assim, Aham. da tensão, do desconhecido, assim, sabe? Eu gosto bastante de escrever sobre isso. Eu gosto muito de como ele descreve os vampiros. Tem um filme do Carpenter muito bom, é que me falha a lembrança Ah, sobre vampiros, que é excelente. Depois eu vou me lembrar qual é o filme dele, que ele trabalha muito esse gênero. Mas eu também fiquei aqui pensando dos filmes que você citou, e você falou hum, do Iluminado, e tem muito esse debate entre a questão do livro e o que o Stanley Kubrick fez. sim, E você defende mais o lado do Kubrick, como a adaptação que ele fez, ou a questão do Stephen do King, que ele ficou King. muito chateado, né? Cara, nesse caso aí eu acho polêmico, né, e tudo, mas pô, eu defendo o lado do Kubrick. Eu acho que Uhum. apesar do livro ser tão bom quanto, eu gostei mais da forma como o Kubrick conseguiu enquadrar a descida na Uhum. loucura do Jack, sabe? Eu acho que é, nessa briga aí o King meio que perde, assim. O filme é muito bom. É um dos melhores filmes do Kubrick. Então, tipo, eu tenho que deixar o Stephen King meio de lado nessa, assim, apesar de eu gostar tanto dele. Pois é. E a sua relação com os quadrinhos? Você tem algum tipo de, digamos assim, alguns dos autores favoritos, né? Alguns dos seus quadrinhos favoritos? Porque você também é um grande consumidor de é, cultura japonesa, né? Você gosta muito de mangás, Sim, coisas sim, do tipo, né? Então, mangá. a gente vai aproveitar e falar um pouco sobre isso também, essa sua relação com... Essa relação um pouco mais otaku sua, né? Sim, sim. Ah, na minha obra, assim, no que eu escrevo, eu acho que de influência tem só o Jiu-Jitsu, né? Que terror mesmo, né? Mas, cara, na criação de personagem, nas coisas assim, acaba entrando um pouquinho. Ah, eu assisti muito anime, muito, li muito mangá. Tem uma coleção gigantesca aqui do lado. Tipo, Muitos dos pontos que você publica, além é, da sua escrita, são voltados para a área de anime, de sim, mangá. Foi sim. por isso que eu... Mas você, qual seria um dos seus animes? Você faria um top 5 dos seus animes favoritos? Top 5. Aham. Acho que o primeiro não dá pra fugir, que é o Fullmetal Alchemist, né? Sim, sim. Da Arakawa, tipo, é uma obra-prima. Depois eu acho que o segundo seria o Berserker, que é Berserk é absurdamente pesado. bom. É, Muito é pesado. absurdamente bom, mas é dark pra caramba. Ah, eu gosto muito do Demon Slayer novo, lá, o Kimetsu no Yaiba. E aí acaba entrando naquela história, né, do meio básico, assim, tipo, eu vi Naruto inteirinho, desde de criança, One Piece, então, tipo, não consigo tirar eles do ranking, assim, apesar deles não serem tão bons quanto os três primeiros. Mas você chegou a acompanhar os mangás também? Você é daquele leitor que gosta de Sim, comparar a obra original com o anime? sim, sim, acompanhei os dois. O Naruto eu li, assim, antes, né, e depois ia chegando com o mangá. Eu acho que o único, com o anime, eu acho que o único que eu não li o mangá foi One Piece. O resto Uhum. todo eu acabei seguindo os dois, porque o mangá tá sempre à frente, né? Então, tipo, você não aguenta esperar sair o desenho. Eu soube que o Berserk, né, no caso, não vai ter continuação, né, porque o autor ele chegou a falecer. É. Você diria que vai ter um final para a obra? Outras pessoas podem chegar a concluir o Berserk? Então, o Miura, ele deixou o final com um amigo dele, né? Uhum. Então agora tá saindo, até voltou, acho que um mês e meio atrás, quando saiu mais alguns capítulos.
ele assumiu a direção, né, com o pessoal que desenhava com o Miura, com os assistentes, e aí eles estão dando continuidade, vai ter fim sim. Diz Então, que ele está em 75% já. Eu gostei muito do anime, do Berserk, porque ele tem uma vibe que me lembrou muito as obras do Game of Thrones, né, de uma certa forma. É uma coisa que me bastante. E também me lembrou um dos RPGs que você também é fã, né? Eu também gosto muito, que é o Final Fantasy, né? E tem o Final Fantasy Tactics. E o Tactics é o que mais tem essa vibe que lembra a Guerra das Rosas, né? O conflito que serviu de inspiração para as crônicas de Gelo e Fogo. E o Final Fantasy Tactics é um dos que eu mais gosto assim, da franquia. Ah, sim, Marlon, eu vou aproveitar esse momento e avisar para aqueles que estão nos acompanhando até agora, como nós já estamos completando próximo de 40 minutos de live, sintam-se à vontade para fazerem perguntas a respeito dos contos que Marlon publicou, né? Vocês podem falar tanto do seu livro, a sua compilação de contos, como também com o Orfanato à Beira-Mar, que ele fez um trabalho em parceria com outros escritores independentes. Então, se vocês quiserem fazer perguntas relacionadas às paixões literárias do mesmo, a alguns dos seus contos, ou outras paixões cinematográficas, de mangás e afins, o espaço é todo de vocês. Mas, como eu já deixo muito claro, Marlon, caso ninguém faça nenhuma pergunta, a gente vai continuar batendo papo, né? Até onde... Não, tranquilo. Assunto relacionado tanto à sua obra como também outras paixões literárias, outras correlações que nós possamos fazer, a gente vai seguindo, tá bom? Tranquilo. Sim, no caso, essa é a sua primeira live também, né? Que você está participando? Eu tô meio nervoso, né? Tô meio sem saber o que falar, assim. Não tem essa desenvoltura de câmera aí. Não, tranquilo, tranquilo. A gente já chegou, ó, já vai fazer 40 minutos de live e até agora, ó, nada de errado aconteceu. Foi como eu falei para você, é super tranquilo, é uma experiência muito... É literalmente aquela coisa, tem que parecer uma conversa entre dois amigos, uma conversa falando sobre as nossas paixões. É claro que tem outras pessoas assistindo, né? Mas, mesmo assim, Sim. o intuito é deixar o papo o mais fluido possível, tá bom? Agora, a gente falou muito sobre a questão da literatura do horror. Vamos falar um pouco sobre outras vertentes, como a literatura fantástica, dark fantasy e afins. Uhum. Você tem alguns... Quais são os seus autores favoritos do gênero de dark fantasy? Dark fantasy. Cara, eu diria que o próprio Miura no Berserk é muito bom. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu faço isso também, sabia? Às vezes eu vou ali na minha olhar pros livros, né? Que eu não lembro, assim, eu li muita coisa, então, tipo, acaba ficando na hora daquele branco, assim, sabe? Uhum. Eu li o Ranger's Apprentice do... Como é que é o nome do cara, velho? Deixa eu ver aqui. Do John Flanagan, conhece? Sim. O Aprendiz de Arqueiro. Eu conheço o autor, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler as obras dele. Ele escreveu Brother Band e o Aprendiz de Arqueiro. Eu li bastante dele. Ele é borderline Dark Fantasy, né? Mas, assim, aquele quase fantasia mesmo. E mais pra isso, assim. Acho que eu li Eragon, tem uma influência bem boa, assim, né? E a minha maior experiência com fantasia e Dark Fantasy vem do RPG, né? Então acaba vindo até do RPG de mesa, de D&D, Vampire, que é uma Dark Fantasy urbana, né? Então, tipo... Jaqueline Machado, e ela é uma grande entusiasta do RPG de mesa. Eu pedi até para que ela me ensinasse como jogar, porque eu sou muito mais familiarizado com RPGs eletrônicos do que com RPG de mesa. Então, em breve eu estaria aguardando o convite dela para poder participar de uma partida de Vampire. Estou muito louco para conhecer um pouco mais. gostoso. Do RPG de mesa, qual deles você diria que é o que você mais
gosta de jogar, assim? A Vampire, com certeza. O World of Darkness é uma das settings mais gostosas de jogar. Porque é uma narrativa de horror pessoal, né? Então você pode brincar assim com aquela. Com o teu personagem cedendo pra besta dentro dele. Tipo, são temas que eu adoro trabalhar, que eu adoro mexer. Então, tipo, acho que tem até uma influência do Odd em todo o resto das coisas também. Então, acho que Vampire. Você já chegou a mestrar? Você já chegou a chamar? Ah, mestrei. Mestrei, sim, bastante. Eu diria que o RPG, ele ajuda muito as pessoas que têm o desejo de contarem uma narrativa, né? É quase como se fosse uma porta de entrada para você se tornar-se um escritor. Eu já vi muita entrevista do Eduardo Spohr, né, que é o autor da Batalha do Apocalipse, e ele fala que ele começou com o RPG, né, como mestre de RPG, coisa do tipo. Aí eu queria saber se, como você gosta também não apenas da literatura de horror, você tem o desejo de escrever contos ou narrativas focadas no gênero de fantasia? Você tem planos para fazer algum tipo de projeto voltado para esse tipo de gênero? Eu tô trabalhando um conto agora, que tá tendo um desafio lá na Scrive de fantasia. Eu tô trabalhando esse conto de fantasia. Mas, tipo, como é a minha primeira tentativa, assim, na área, sabe? E eu confesso pra você que eu tô encontrando uma certa dificuldade, assim. Porque, por mais que eu queira escrever uma fantasia mais leve, assim, eu acabo levando pra um lado mais dark fantasy. Porque, tipo, não tem como escapar aquela influência do terror, né? Eu comecei escrevendo uma coisa, assim, com bárbaros, um saque grande, aí de repente eu já tava com feitiçaria. Então, tipo, vontade a gente tem. É um pouquinho fora da minha área de conforto, mas eu brinco um pouco. Sim. Você chegou a assistir os primeiros episódios da série do Senhor dos Anéis, da Amazon? Você está acompanhando ainda também? Ainda não. Porque eu queria muito falar com outras pessoas, né? O que é que elas acharam, porque eles basicamente estão pegando os apêndices, né? Então, tá pegando aquelas lacunas que o Tolkien deixou, exatamente pelo fato de que a Segunda Era da Terra-média, ela não foi muito bem trabalhada, digamos, ao contrário da Primeira Era, né? A Primeira Era é muito bem descrita no Silmarillion. Agora, a Segunda Era é cheia de lacunas. Você encontra isso no Contos Inacabados, nos Apêndices do Senhor dos Anéis e por aí vai. Aí eu queria muito também falar com outras pessoas de como é essa relação de pegar a obra do autor e acrescentar algo mais, né? Porque não é o Senhor dos Anéis, basicamente. São lacunas que estão sendo preenchidas. Sim. O que você diria sobre isso? É um pouco mais... você diria que trabalhar coisas que o autor não escreveu é algo que pode vir a ser produtivo para a obra por si só? Olha, eu acho que sim. Como eu te disse no começo lá, eu gosto bastante da obra adjacente à obra do Lovecraft. Então, tipo, eu sou a favor dessa injeção, assim, da obra, ou dessa modificação que vem com contos e narrativas no mesmo universo, mesmo que não canônico. Então, eu acho interessante. Eu acho que tem sempre algum ponto, assim, que o autor vai deixar meio descoberto, que cabe ser explorado com uma outra visão, com um outro olhar. Então, acho interessante. Eu tô louco pra ver os primeiros episódios do Senhor dos Anéis lá na Amazon. Só que, pô, não deu muito tempo. Eu ainda não terminei. Eu terminei, acho que sexta-feira de ver Sandman. Que eu tava vendo, assim, o máximo que dava, aí saiu o episódio extra. Eu falei, nossa, mais um episódio. Tive que pegar pra ver agora, assim. Essa tô sempre ideia um pouquinho atrasado. Não, tudo bem. Mas isso é por causa do seu trabalho como escritor ou é por causa de outros trabalhos que você faz além da escrita? Cara, eu acho que dos dois. Os dois exigem um pouquinho assim de leitura, de tempo, então acaba que eu tenho que sacrificar um pouquinho do... Não, isso é normal. A gente sempre tem que sacrificar uma coisa por causa do trabalho, né? É inevitável.
Mas eu queria também te fazer uma pergunta. A gente estava falando muito sobre a questão do RPG de mesa, e mais uma vez voltando para a questão dos RPGs eletrônicos. E nos RPGs eletrônicos tem essa divisão, né, entre os JRPG e os Western RPGs. Você diria que entre esses dois especificamente, você é muito mais para o RPG japonês ou do que o RPG ocidental? Embora hoje está muito mais para o ocidental. Né? Então, quando eu era mais novo, na época do Chrono Trigger, do Final Fantasy 3, 4, 5, 7, 6, né? Eu era mais pra JRPG. Porque, tipo, eu acho que eles eram bem maiores, né? Era uma estrutura mais titânica, assim. O JRPG era considerado maior, melhor, mais interessante. Só que de uns tempos pra cá, eu acho que o RPG ocidental começou a crescer muito. Na época que começou a sair o Dragon Age, o Mass Effect, são RPGs que, tipo, a BioWare mesmo, sabe, com o Cavaleiros da Knights of the Old Republic, né, Cavaleiros da República Antiga. É muito bom esse RPG. O KOTOR, a BioWare revolucionou, e aí o RPG ocidental ficou muito forte. Agora com The Witcher, é muito difícil achar um RPG japonês que bate de frente com The Witcher. Eu acho que o único grande, assim, hoje é Persona. E Persona, apesar de ser muito bom, consome muitas horas. É um destruidor social, Persona. Destruiu a minha vida social. Eu gosto muito. Só que, tipo, comparado com The Witcher 3, eu acho que o The Witcher ainda tem um desenvolvimento mais interessante, assim, hoje em dia. A minha esposa comentou aqui que não pode ver a série sem a esposa. Aí acaba atrasando também. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente está junto há 16 anos. Nossa, foi namoro de época de escola? Como foi isso? De ensino médio. A gente começou a namorar, ela tinha 15 anos de idade. Até agora. E olha, porque hoje em dia é uma daquelas coisas muito raras, né, de se ver hoje em dia. Então, parabéns para vocês, porque esse tipo de encontro é muito raro. Hoje em dia a gente está no que chama de modernidade líquida, né? As coisas estão muito flexíveis. Isso é muito complicado. A questão do... Já que a gente está falando muito da questão do RPG em si, aí você citou alguns que eu gosto muito, como o Chrono Trigger e afins. O que é que você achou do acréscimo que foi feito do Final Fantasy Remake? Que ele foi para mim, ele foi um divisor de águas. E ao mesmo e tem uma certa polêmica, né, envolvendo o final do jogo em si. Você gostou? Tem uma certa modificação, né? Não foi o Nomura? Foi. O Nomura ele é conhecido por fazer uma bagunça, né? Uma salada mista, como o Kingdom Hearts, né? Então eu tenho muito medo do Nomura pegar o que ele fez com Kingdom Hearts e trazer para o universo de Final Fantasy e ficar uma bagunça. Esse foi o meu medo no final, entendeu? Eu não sei se você sentiu alguma coisa. Eu senti, sim. Eu acho que eles modificaram um pouco a estrutura da narrativa, né? E essa modificação de estrutura, ela pode ter efeitos que a gente não consegue prever. Eu acho que ainda dá pra segurar bem isso. Eu acho que o pior, assim, ainda é o sistema do jogo, que eu não sei como é que eles vão fazer. Você vai até level 50, depois você para, e aí na próxima parte como é que vai seguir, né? Então eu não sei como é que vai ser a gameplay do jogo mesmo. Mas do ponto de vista de história, eu acho assim, apesar da modificação ser crítica e poder mudar tudo... Sim. Muita coisa pode mudar. Eu não sei se eu queria jogar a mesma história de novo, entendeu? Também. Então, tipo, uma modificaçãozinha assim talvez seja legal. Eu não sei se eu quero que modifique tudo. Então, tipo...
tem uma certa personagem, né, que eu também não quero entrar na zona de spoilers, porque tem pessoas que nem jogaram o original. E eu ainda digo, por favor, joguem. Tem uma certa personagem lá que acontece algo com ela que pode ser que nessa nova linha do tempo não aconteça. E vai ser uma mudança. Pior. Já teve 2 personagens que morriam e que não morreram, né? Então, tipo. Então pode ser que quem não morreu no original morra e quem morreu no original não morra. Então, isso abre uma gama de possibilidades que eu tô curioso para ver o que o Nomura vai fazer. Mas eu ainda fico preso ao fantasma do Kingdom Hearts. Então, eu espero que isso não... eu consiga superar esse fantasma. Até onde eu vi, eu gostei. Mas eu também tenho um pouco de medo, porque o Kingdom Hearts, até o 2, ele era muito bom, muito divertido. E dali pra frente, com todos os periféricos, ele ficou tão confuso, mas tão confuso, que eu tenho 3, eu comecei a jogar o 3, eu não sei o que tá acontecendo, não sei pra onde tá indo. Eu fiquei meio tipo, uau, como é que estraga uma série, né? E tipo, eu tô perdido. Eu não sei o que tá acontecendo. O jogo continua muito bom, mas eu tô completamente perdido. Tem uma outra franquia de jogos que você curte muito, que é a franquia Ico, né? Com o Ico, Shadow of the Colossus e o The Last Guardian. Das obras do Ico Team, qual dessas você diria que é a obra-prima do estúdio Ico? Eu acho que Shadow of the Colossus, né? Ainda eu acho que The Last Guardian é lindo, muito bonito, mas a narrativa silenciosa até, porque Shadow of the Colossus consegue narrar toda uma história sem entrar nas minúcias da história, né? É sublime, né, cara? Aquele final, que não vou contar pra ninguém, porque, tipo, o jogo é muito bom, joguem. Aquele final é muito bom, ele subverte toda a expectativa do jogo. E, cara, até agora nenhum da série Ico superou. E eu vou até um pouco mais distante. Depois dele, o Ico é o segundo melhor. Apesar de The Last Guardian ser muito bom, o Ico ainda é tipo. Tem aquela sensação de origem, assim, né? Da mitologia dentro do universo dele. Então, eu ainda prefiro o primeiro ao último. Tem uma coisa que eu fico muito pensando, como ficaria uma adaptação para o cinema do Shadow of the Colossus. Porque é muito difícil, né? Tem alguns jogos que eu digo, não sei se isso funciona bem para mídia cinematográfica, porque a experiência que você tem no jogo é muito mais imersiva e acho que o cinema não vai conseguir transpor. Então, às vezes, eu acho que o Shadow, não sei se a linguagem dele é muito boa para o cinema, entende? É meio complicado, né? Porque o jogo é basicamente mudo. Tem muito pouca fala no jogo. Então, tipo, como você vai explicar a narrativa sem falar? Você começou a explicar demais, talvez o jogo quebre um pouquinho daquele misticismo dele, né? Mas eu tenho uma proposta, assim, no negócio que, tipo, é um dream team, assim. Se pegasse a narrativa do Ico, do mundo do Ico, do Team Ico, e desse na mão da Ghibli, talvez desse um anime interessante. Fazer uma animação pelos estúdios Ghibli seria um acréscimo. Essa ideia. Provavelmente eles fariam algo. Porque seria muito difícil você fazer um filme de Shadow of the Colossus, mas se você pegar a experiência que eles têm com, por exemplo, Princess Mononoke, e transferirem para uma coisa maior, um pouquinho mais. Uma escala maior, eu acho que tava um bom filme, cara. Eu acho que eles têm uma noção, assim, de fazer uma narrativa mais silenciosa, mais introspectiva. Assim. Tem uma franquia que é de stealth que os gamers tanto amam, que é o Metal Gear Solid. Metal Gear. Tá circulando essas notícias, né? Que Metal Gear vai ter um filme. E vai ser do mesmo diretor do Kong, né? Esse cara, o diretor do Kong, o William da Caveira, ele já deu entrevista falando que ele é muito fã de Shadow of the Colossus, que ele adoraria fazer uma adaptação do Shadow. E ele tá querendo fazer uma adaptação do Metal Gear Solid. Você acha que as obras do Kojima, elas têm um potencial para serem adaptadas para o cinema?
Olha, eu acho que as obras do Kojima têm até potencial. Inclusive, o Kojima morre de vontade de trabalhar em cinema, né? Ele já deixou bem claro. O contato dele com o Del Toro, por exemplo, ele deixou muito claro que quer trabalhar em cinema. Eu diria que Metal Gear deveria até ser adaptado. Mas eu acho que deveriam dar uma chance pro Kojima mesmo. Não pro outro. Ele ser o próprio diretor do filme, né? Acho que o próprio criador da obra. Eu espero que ele tenha uma forte influência na adaptação que vão fazer do Metal Gear. Mas aí, eu também. Assim como The Last of Us, né, que estamos aguardando para ver o que a HBO vai fazer, e eu espero que a HBO ela consiga, pelo menos, trazer aquela sensação trágica, né, do primeiro jogo, que eu acredito que funciona muito bem como série da HBO. Exatamente porque tem certas mortes, né, que pegam você de surpresa no The Last of Us, tanto no 1 quanto no 2, e quando você vai ver aquilo, você diz, caramba, a HBO fez algo muito similar quando eu assisti Game of Thrones, porque você não estava, para quem não leu os livros, né, você não estava esperando aquela morte acontecer, e The Last of Us faz a mesma coisa. Então, eu espero que eles tragam essa atmosfera daquele mundo pós-apocalíptico de uma forma muito fiel ao que os fãs querem, né? Eu realmente estou torcendo para que a HBO faça isso. Mas eu também eu fico muito curioso para ver o que é que iriam fazer com Metal Gear no cinema, sabe? Acho que são duas obras que eu tenho muita curiosidade para saber como é que vão ficar. Você tem algum jogo específico que você gostaria muito de ver como adaptação cinematográfica? Cara, tenho e não tenho. Porque tem sempre aquela, né? Em algum ponto eu pensei assim, nossa, Uncharted seria tão legal de ver um filme de Uncharted. Me arrependi amargamente já, né? Foi um pouco amargo. Eu já não gostei, assim. Então, tipo, acho que sim e não. Talvez o Metal Gear, se desse uma chance pro Kojima, com a participação do Del Toro. Aí, tipo, legal, pode ser interessante. Acho que o próprio Death Stranding deles lá dava um filme interessante. O Silent Hill já foi adaptado, mas eu gostaria de ver, assim, uma adaptação do 2 boa mesmo, sabe? Porque a adaptação do primeiro filme é o do primeiro jogo, né? Dá uma inversãozinha, né? Basicamente, é quase a mesma história do primeiro, só que coloca a protagonista, a mãe que está atrás da filha, mas o que tem uma coisa que muitos... É aquele fã mais fervoroso, né, da obra. Existem os monstros do Silent Hill, é descrito como se fosse um reflexo da personalidade, né, de cada protagonista. Marlon, assim, a conexão, voltou. As criaturas que a gente encontra no Silent Hill, eles são um reflexo da personalidade do protagonista. Então, as enfermeiras, o próprio Pyramid Head, fica subentendido que eles são do protagonista do segundo jogo. Então, que de uma certa forma é até canônico, né? Porque tem a questão do trauma, né, que ele tem com a esposa, né? É algo que eu falei, você traz muito disso nos seus contos. Essa questão do trauma, do terror psicológico, até porque o Silent Hill, ele bebe muito da literatura também de horror, né? Sim. Então, o que me incomodou um pouco no filme é que eles pegaram os monstros do segundo e jogaram no primeiro, de uma certa forma. E tem poucas das criaturas do primeiro jogo, né? Não sei se você concorda com essa... Concordo plenamente. Então seria bom ver a história do James, né? Que é o protagonista do Silent Hill, atrás da esposa dele. Que é uma história muito boa. Eu acho que é melhor do que a do primeiro, a história do 2. Eu também acho. Eu gosto mais da história do 2. A do primeiro ela tem mais sequência, né? Porque ela acaba sendo concluída no do 3. Mas a do 2 eu acho que até hoje ela é a melhor. Porque essa visão de que as criaturas são uma representação da culpa do James é, tipo, bem melhor, bem mais interessante.
no 1, as criaturas são mais assim, mais choque velho, né? Tem tipo aquelas gárgulas voando, os bebezinhos do mal lá. É, Então, tipo, não é aquela coisa assim, ah, isso é da cabeça do personagem. Isso foi inserido no 2. O 2 é um pouquinho mais pesado pro psicológico, né? Então eu acho que por isso que ele acaba se destacando mesmo entre os dois primeiros que são os melhores, ele acaba se destacando. exato. É, tanto que essa sirene que tá tocando aqui, eu não sei se o som tá chegando, né? Por causa da chuva. É, Essa sirene é o maior clima Silent Hill que tá hoje aqui na cidade. é. Porque é chuva, é sirene, daqui a pouco vai aparecer os monstros aqui. Então a gente tá realmente no clima de live hoje. Mas vamos lá. Como a gente já está chegando nos minutos finais, né? Já vai fazer 1 hora, para você ver, ó. E ainda você Passou, né? comentou, 15 minutos. Não, vai não. O papo vai render, fique tranquilo. Vai render muito mais. Eu queria encerrar a live falando um pouco mais sobre os seus projetos mais recentes. Você pode, digamos assim, dar algumas pinceladas, algumas no que é que você está trabalhando recentemente nos seus contos? Isso se não tiver nenhum embargo, né? Nenhuma questão de direitos Não, não, autorais. não. Não, cara, pro autor independente, o chefe dele é ele, né? Então, tipo, a única pessoa que pode me embargar no momento sou eu. É, cara, eu vou continuar trabalhando. Eu comecei agora no Instagram, eu publico bastante short story no Instagram, né? Conto pequeno, microconto. Comecei agora no Instagram uma série de pequenas narrativas com aquela minha personagem podcaster, que é o podcast dela sendo narrado, né? E pretendo dar uma atenção nisso agora, fazer uns episódios e tal, dar uma desenvolvida. Daí, daqui a algum tempo, não vou dizer quanto, eu acho que eu vou publicar na Amazon direto a sequência dos contos do outro lado do espelho, que vai trazer assim mais alguns contos em Glyphord. E depois eu tenho assim uns outlines, uns loglines para trabalhar de talvez tentar lançar a mão em um romance, assim, uma literatura mais longa mesmo. Mas por Sim. enquanto eu tô nos meus contos, vou escrevendo conforme bate na cabeça e vamos ver o que rola. Assim. Vai ser um desafio, né? Como escritor, né? É, Expandir um pouco mais o material. E eu concordo com tô você. aproveitando o aprendizado, ao contrário do pessoal que já tem muito tempo de coisa, eu tô há pouco tempo levando a ideia mais a sério, assim. Então eu tô Uhum. aprendendo muita coisa ainda. O meu editor lá, o Diego Quadros, acaba me dando umas aulas, o Rodrigo Martins, que é escritor das Crônicas de Isdária, acaba me ajudando bastante também. Então a gente tá fazendo esse experimento, assim. Tá divertido, tá gostoso, mas acaba que é tipo, daqui pra frente só Deus sabe, né? Não, mas vai dar tudo certo. O importante é você fazer esse experimento e é exatamente importante a parceria com o editor, porque tudo que você vai encaminhando, quando você começar a trabalhar no seu romance, as peças do quebra-cabeça vão se montando aos poucos, né? Enquanto isso, você vai focando naquilo que você realmente gosta, que é os seus contos, e depois você, aos poucos, vai se aventurando no romance. É uma coisa de cada vez, né? Acho que é importante Sim. sempre fazer uma coisa de cada vez. Marlon, como estamos chegando, como já basicamente são os minutos finais da live, eu vou aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Muito obrigado a participação de todos vocês. Vocês são ótimos. E eu fico muito contente de a sua primeira live ser comigo. Então, eu espero que isso seja o início de muitas outras lives que você faça ao longo da sua carreira. O seu trabalho é muito importante, assim como o trabalho de todos aqueles que já passaram aqui comigo pelas lives. Eu gosto do trabalho de todos eles. Para mim, são pessoas encantadoras e você faz parte de mais um dos escritores independentes que eu entrevistei, que eu amei a experiência de estar participando de uma live. Então,
Eu agradeço muito a você e agradeço a todos que nos acompanharam. Lembrando que essa live ela vai ficar disponível aqui no Instagram por um tempo muito breve e ela vai ser repassada para o canal do YouTube Leitura em Imagem. Então, aqueles que estiverem interessados em acompanharem a entrevista na íntegra, vai estar lá disponível na plataforma do YouTube. Então, eu também vi que você também tem um YouTube, né? Só que é mais voltado para games, né? Um canal. Não, o meu YouTube, assim, é basicamente um cemitério de gameplay lá, que eu joguei alguns lá e deixei. Tinha Não é Mega nada Man. muito sério. Você, Tem um... você jogos difíceis. Mega Man, eu só fui zerar esse ano. Eu comprei Eu o gosto HD bastante. Collection com detonado, porque é muito difícil. Mega Man X é uma apelação. Tem uns jogos assim que eu digo. Aquele lá era da minha infância, cara. Eu comprei ele assim por nostalgia pura. Pra ter ideia, eu comprei ele no Super Nintendo, eu não consegui zerar Mega Man 1. Eu cheguei em Sigma, né? Que é o vilão. Mas eu morria direto. Eu não sabia como derrotar ele. Aí eu desisti do jogo, na época do Super Nintendo. Eu só fui zerar Sim. ele agora, que eu já tô com 30 anos, né? Então eu só fui zerar ele agora com 30. Então, finalmente zerei o Mega Man, mas consegui com o HD Collection. Marlon, o espaço é todo seu, cara. Pode fazer os agradecimentos. Sinta-se à vontade. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo espaço aí, obrigado pela live. Queria agradecer o pessoal que entrou, a Lenita, minha esposa, até meu primo apareceu aí. Então, obrigado aí por terem marcado essa presença aí. O pessoal que acompanha meu trabalho aí, vocês são incríveis. São vocês que fazem eu continuar aí. E é só isso. É certo. E o convite está feito, caso, quando você for publicando outros dos seus livros, o convite está feito, a gente pode mais uma vez marcar e fazer esse bate-papo bem descontraído, tá bom? Não, que seja a primeira de muitas. Seja muito bem-vindo, tá bom? Beleza, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Gente, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Aqueles que quiserem assistir, me acompanhem lá na plataforma do YouTube, porque dentro de alguns minutos o vídeo vai estar disponível para vocês verem desde o começo, ok? Lembrando que hoje eu vou ter uma participação também com a escritora Jaqueline Machado. Então, caso vocês queiram também ver, dessa vez eu vou estar na posição como entrevistado, aí vocês podem ir lá acompanhar a minha estreia lá com Jaqueline. Eu também estou muito ansioso para ver quais são as perguntas que ela vai fazer para mim, tá bom? Marlon, forte abraço, cara. Tenha uma ótima noite e a gente se vê. Tchau, tchau. Pra você também, meu irmão. Tchau. Tchau, até mais.